Boa tarde, galera do Instagram. Vamos fixar o título da nossa live aqui de hoje, nesta manhã de... nessa tarde, né? Nessa tarde de terça-feira, meus amigos. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma live, uma breve live que a gente está fazendo aqui nessa sequência de lives que eu estou fazendo aí todos os dias aqui no meu perfil do Instagram para trazer para você conteúdos de liderança, de gestão, conteúdos para executivos, diretores, enfim, para quem trabalha com pessoas, para quem exerce um cargo de liderança, essas lives todos os dias aqui são um prato cheio aqui. E hoje eu escolhi um tema aí bem importante que eu vejo aparecer com recorrência nos trabalhos que a gente faz aqui no Grupo Vida em Fluxo, sejam workshops, treinamentos, trabalhos individuais de coaching, de consultoria, de aceleração de resultado, enfim. Seja qual é o ponto que a gente trabalha, sempre aparece a questão de foco no que é essencial para gerar resultados. Eu sou um especialista em grandes resultados profissionais. O meu papel é ajudar a destravar resultado. Né? Quando uma empresa, quando alguém me contrata, ela está me contratando para fazer funcionar alguma coisa que está bloqueada. Não sei se você já reparou, mas o símbolo do Vida em Fluxo é um cadeado aberto, cuja fechadura é uma pessoa. Isso tem tudo a ver com o nosso DNA, que é você é a chave para destrancar os resultados que você quer. A gente é o canal que te ajuda a moldar essa chave, a utilizar os teus recursos para chegar nisso. Todo trabalho que a gente faz aparece essa questão de focar no que é essencial. É desperdício de tempo, é desperdício de investimento, para conseguir olhar, gasta-se muito dinheiro, investe-se muito e o sujeito não consegue, a organização não consegue olhar para o que realmente vai trazer resultado para ela. Quando alguém contrata a gente para gerir um grande resultado, para fazer um grande resultado profissional na empresa ou na carreira dela acontecer, uma das primeiras coisas que a gente faz é o que eu vou te mostrar aqui hoje, por isso essa live é super importante, que é como é que você faz para focar no que é essencial para construir os resultados que você está esperando na sua carreira, na sua empresa, no seu negócio. E a gente precisa olhar para isso, pessoal, porque a gente vive num mundo super corrido, num mundo de super informação, de excesso de informação, um mundo de excessos, excesso de informação, excesso de trabalho, excesso de conversa, excesso de... um mundo de excessos. E nesse mundo super comunicativo, quem sabe olhar para o que realmente é relevante, para o que realmente vai ajudar a construir o resultado, é a pessoa que sai na frente. É aquela que consegue construir uma bela carreira, é aquela que consegue construir um belo negócio. Então, meu papel aqui hoje com essa live é ensinar para você uma técnica infalível para você focar no que realmente é essencial para você construir grandes resultados profissionais na tua carreira, na tua empresa, no teu negócio, no teu empreendimento. Você vai sair dessa live com uma técnica das que eu considero mais valiosas para você calibrar o teu olhar para o que realmente importa para você construir grandes resultados, né? Então, nesse mundo maluco que a gente vive de excesso de informação, desperdiçar sua energia é fatal, né? A gente tem uma quantidade aí limitada de energia por dia que você consegue estar ali no alto da sua performance. Essa energia você precisa destinar para as atividades focais ali, essenciais para o teu negócio, senão você está ferrado. Basta ver como uma pessoa que tem muita coisa, muitos pratos para equilibrar durante o dia, como que ela termina a noite dela? Devastada e com um sentimento de que se doou muito e não construiu quase nada de relevante. Sabe aquela sensação que de vez em quando você sente de, puxa vida, eu trabalhei tanto, eu tô com a sensação de que eu tô trabalhando tanto, mas parece que eu não saio do lugar. Eu tinha um tio, quando eu era mais novo, ia pescar lá no interior de São Paulo. Eu tinha um tio Paulinho, falecido tio Paulinho,
que era muito bom de pesca, muito bom. E aí ele levava a gente para pescar com um barquinho, né? E, rapaz, era um barco a remo, ele não tinha um motor, ele levava ali os remos. E eu me lembro até hoje da primeira vez que a gente foi pescar com ele no barco, a força da remada daquele sujeito. Ele metia os remos na água, você olhava para ele, parecia que ele não estava fazendo esforço nenhum para remar, e o barco ia cortando o rio absurdamente, se afastando assim da margem. E aí depois ele viu que eu e meu irmão, a gente estava olhando ele remar e falou pra gente remar também, rapaz. Eu peguei aquilo achando que ia fazer a mesma coisa, mas eu me matei de virar aquele pedaço de pau que chamavam de remo. Eu virava aquilo ali dentro da água, acabava com a minha força toda e a porra do barco não saía do lugar. E nesse dia eu consegui compreender um pouco dessa história de esforço inteligente, que é o que eu quero mostrar aqui nessa live para você hoje. Esforço inteligente. Meu tio, como sabia usar aquele remo, como sabia focar no que era essencial ali para remar, com pouco esforço, ele fazia o barco avançar para o meio do rio. Eu e meu irmão, sem saber como fazer aquele negócio, gastávamos todo o nosso esforço e o barco Malebá saía do lugar. Esse esforço essencial é o que eu quero que você aprenda a ter com o conteúdo dessa live de hoje. Você pode ter certeza que a sua vida, o seu trabalho, os seus relacionamentos vão ser muito melhores conseguindo isso que eu chamo de esforço inteligente, que é saber focar no que é realmente essencial, tá? Como é que você pode fazer isso? A gente está falando de focar no que é essencial, de conseguir observar o que é realmente relevante para os seus resultados. Primeiro ponto de tudo, você tem que saber onde você quer chegar, né? Não é nem esse o tema da live hoje, mas primeiro você precisa saber para onde você quer ir, qual é o teu planejamento estratégico, quais são as metas do seu negócio, qual meta que você tem para a sua carreira, para a gente conseguir avançar rumo a isso. Isso aí é o ponto de partida de tudo. Uma vez, estou aqui considerando que você já tem isso claro. Uma vez que você tenha isso claro, eu quero ensinar para você o que um princípio que a gente chama de princípio de Pareto e adaptar ele para o teu dia a dia. Não sei se você já ouviu falar, mas o princípio de Pareto, que algumas pessoas chamam de lei de Pareto, ela é fruto dos estudos de um economista italiano chamado Vilfredo Pareto. E aqui não vou ficar dando aula de história, mas para te contextualizar a importância desse princípio, é legal você saber que um economista italiano chamado Vilfredo Pareto, ele fez alguns estudos onde ele identificou o quê? O Pareto identificou que 80% do território da Itália ele pertencia a 20% das famílias. Ou seja, toda a extensão territorial, toda a riqueza da Itália antiga, ela estava ali distribuída nas mãos de 20% só das famílias. Ao reparar isso, o que o Pareto fez? Ele utilizou a mesma lógica de avaliação no jardim da casa dele. Tinha algumas coisas plantadas lá e esse sujeito analisou o quê? No próprio jardim da casa dele. Ele verificou que ele tinha lá plantado vagem, sabe? Vagem mesmo, aquela que dá ervilha. Ele reparou que 80% das ervilhas que ele colhia vinham de 20% só daquelas vagens. E aí ele começou a fazer uma correspondência dessa lei de ação e resultado. A lei de Pareto é isso. Você pode analisar ela como uma correspondência entre o resultado que vem na contramão do seu esforço. O princípio do 80-20, que eu quero que você entenda, e daqui a pouco a gente vai exemplificar isso para você na tua realidade através de uma técnica. Eu quero que você perceba que existe uma relação muito forte e inteligente entre as ações que você escolhe ter e os benefícios que você pega na contramão disso. Se você acertar nessa conta, você consegue muito mais resultado com menos esforço. Se você for analisar essa história do 80-20,
dessa lei do 80-20, você pode aplicar ela para várias coisas. O Pareto aplicou primeiramente na riqueza da Itália. 80% da riqueza do país estava na mão de 20% só das famílias. Depois ele aplicou essa lei no próprio quintal da casa dele. 80% das ervilhas que ele colhia só saía de 20% das vagens que estavam plantadas. Se você aplicar isso, por exemplo, em vendas, você vai reparar que 80% ali das vendas que o teu negócio faz, ela é feita para aqueles 20% de clientes mais fiéis que você tem. Aquele cara que está sempre comprando lá. Imagina um supermercado. Um supermercado, 80% do faturamento do supermercado vem para aqueles 20% de cliente que está lá todo dia, que está lá 3, 4 vezes por semana. Aquele cara que passa lá uma vez, ele não corresponde à maioria dos resultados. Ele traz um resultado, mas 80% do que o estabelecimento fatura vem de 20% de vendas para aqueles clientes mais fiéis. Olha também numa visão aí mais da tua empresa. 80% da receita mensal da tua empresa, ela vem da venda de 20% de produtos. Pode reparar, 80% do faturamento de uma empresa, ela vem da venda daqueles 20% de produtos que correspondem ao carro-chefe, que é comprado toda hora, comprado por todo mundo. Os outros produtos compõem os outros 20% de lucro do mês. Mas aqueles 20% cruciais, que são os carros-chefes, garantem 80% da receita. Esse 80-20 não é uma lógica matemática isso, tá? Isso é uma metáfora de ação e esforço. É lógico que pode ser 10% dos produtos trazer 90% dos resultados. É uma metáfora do 80-20. É o mínimo de esforço com o máximo de resultado. Guarda isso, porque isso que é o fundamental dessa live. Você entender que o teu mínimo esforço, se esse esforço for um esforço inteligente, ele vai trazer a maior parte dos seus resultados, tá? Mas, Vitor, como é que eu aplico essa história toda dentro da minha realidade de trabalho, dentro da minha carreira, dentro da minha empresa? Como é que eu faço para ter esse esforço inteligente? Como é que eu aplico isso no meu trabalho? Vamos pensar no seguinte, eu quero dar uma técnica simples para você, uma ação, uma tarefa simples para você focar no que é essencial no teu trabalho. Eu peço para fazer sempre essa dinâmica, essa técnica que eu vou te passar, que é a técnica de Pareto, que a gente chama de feedback Pareto. Essa técnica eu passo para todo cliente de coaching executivo, todo cliente de aceleração de resultado, de consultoria, clientes das formações em coaching, e ela dá uma super clareza para você que fica, porra, tô sempre ocupado, eu não tenho tempo. Vamos analisar se você está tendo um esforço inteligente. Lembra que a regra que eu quero que você traga para o teu cotidiano é o mínimo de esforço, mas um esforço inteligente, que vai trazer para você o máximo de resultado. E não é o contrário. Por que as pessoas caem na vala da procrastinação, do excesso de tarefa sem ter resultado? Porque ela inverte a ordem. Ao invés de trabalhar naquelas mínimas ações que geram o máximo de retorno, ela trabalha naquelas ações que tomam muito tempo dela, tomam todo o investimento dela e trazem um mínimo de resultado. Ela trabalha no 80% de esforço para 20% de resultado, ao invés de trabalhar em ações que correspondem a 20% do esforço dela e garantem 80% do que ela ganha. Você quer ver um exemplo prático disso? Lembra da história que eu falei do supermercado? O mercado que sabe quais são os 20% de produtos carro-chefe, que vende mais e que gera 80% dos resultados, é esse produto que ele bota em gôndola melhor, é esse que ele faz campanha, que faz oferta, porque ele sabe focar naquilo que realmente já traz muito resultado para ele. Agora, você imagina que tem uma porcaria de um biscoito que não vende lá, vende muito pouquinho, e o sujeito fica botando esse numa gôndola principal, na boca do caixa, socando em cima do cliente que ele passa. Esse não é um esforço inteligente. Não é aquele produto que gera o máximo de resultado. Ele vai vender um pouco, mas é 20% só de resultado. Entendeu até aqui? Esse ponto é fundamental, você conseguir entender
essa correspondência de que o que eu quero disso com você é que você se esforce pouco e que tenha o máximo de resultado, tá bom? Como é que você pode fazer isso então na prática? Eu quero que você pegue uma folha de papel mesmo, uma sulfitona A4 dessa daqui, ó. E eu quero que você escreva nessa folha absolutamente tudo o que você faz durante o seu dia. Tudo. Escreva numa folha tudo que você faz durante o dia. Todas as suas ações que ocupem um tempo relevante, descarrega numa folha de papel. Vitor, o que são essas ações que ocupam um tempo relevante? Levar filho na escola, lavar roupa, lavar louça, ligar para cliente, fazer visita, olhar o WhatsApp, abrir e-mail, assistir série, escrever e-mails, fazer ligações de marketing, criar portfólio. Todas as ações que ocupem teu tempo e você faça todo dia, descarrega numa folha de papel. O que é que você não vai colocar, pelo amor de Deus? Não coloca aquelas ações, pô, eu vou no banheiro, eu escovo os dentes, eu tomo banho, a não ser que você demore 3 horas no banho, aí você coloca isso. Agora essas pequenas ações automáticas de sobrevivência, não precisa colocar. Vitor, eu coloco almoço? Depende. Se você todo dia tem que almoçar num restaurante e leva 2 horas para voltar, isso entra na tua relação de ações. Agora, aqueles 30 minutos de almoço normal, se o teu almoço ali é normal, não precisa colocar isso dentro dessa lista, tá? Primeiro ponto, então, pessoal, maravilha ter vocês aqui, obrigado aí pelos likes aqui, é bom vê-los curtindo aí o nosso conteúdo, tá? Olha só, pega então a tua folha A4 e escreve todas as ações que você faz no seu dia, todas. Assim que você terminar de escrever todas essas ações, a gente vai analisar elas fazendo um primeiro filtro de qualidade nessas ações. E qual é? Qual é esse filtro que a gente vai fazer? Vamos usar aqui uma metáfora, né, de que você tem um pote aí, com um pote que você chama de 100%, ou seja, são 100% das suas ações diárias. Dentro desse pote tá essa lista toda que você escreveu na tua folha. Todas as ações que ocupam um tempo do seu dia. Todas elas são o 100% do seu esforço, certo? Agora a gente vai fazer 2 potinhos. Nós vamos eleger um pote com uma etiqueta 80% e a outra com a etiqueta 20%. O que significa isso? Eu quero que desse 100%, de todas essas ações que você colocou, você coloque em uma outra lista, que a gente vai chamar de 80%. Eu quero que você coloque em quais dessas ações que você... Perdão, esse pote a gente vai chamar de 20%. Eu quero que você faça uma outra lista. Nessa outra lista, olhando ali para todas as ações que você colocou, eu quero que você coloque nessa segunda lista só as ações que você considera que são responsáveis por 80% dos seus resultados. Esse é o nosso potinho de 20%. Esse é o nosso filtro ali primeiro de esforço inteligente. O que significa isso? Vamos dizer que você tenha feito a tua primeira lista e você tem ali 30 afazeres diários. 30 coisas que você faz sempre. Olha aqui, o Mardônio Nascimento colocou pra gente 20-80. É isso aí. Obrigado, Mardônio. É isso mesmo, 20-80. O 100% é a primeira lista que você colocou na tua folha de papel. Agora você vai escolher dessas ações, vamos dizer que você tenha colocado 30. Você vai escolher aquelas que para você, na tua avaliação, são as poucas, mas que geram 80% do seu resultado. Não precisa se focar em número específico agora, mas eu quero que você olhe para as 30 ações e separe dessa lista aquelas que são responsáveis por trazer a maioria do seu ganho mensal, aquelas que são responsáveis pela maioria do lucro que você tem todo mês no seu negócio. Ou seja, você está tirando do bolo de 100% aquele 20% que é responsável por 80% do que você ganha por mês.
Lembra do exemplo que eu dei do supermercado? Eu quero que você olhe para essas prateleiras que você colocou nessa folha e eu quero que você escolha quais são as ações suas que são responsáveis por quase tudo que você ganha por mês. Que são responsáveis por quase todo o resultado que você precisa entregar. Que são responsáveis por você bater 80% das suas metas. Ai, Vitor, das 30, sobraram 5 delas, me geram 80% do meu resultado. Isso é importante você saber. Esse primeiro filtro é importante você saber. Porque eu estou usando aqui números hipotéticos. Vamos dizer que você colocou 30 ações no papel e agora você tem clareza que 5 delas te dão quase tudo que você ganha por mês. 5 delas são as que te geram 80% dos seus resultados. Vamos supor que você tenha colocado visita para cliente, escrever e-mail prospectando o negócio, criar portfólio, fazer reunião estratégica e dar feedback. Vamos dizer que você tenha colocado isso. Essas 5 te geram quase todo o teu resultado do mês. As outras continuam sendo importantes. Entendeu? Levar filho na escola também é importante. Às vezes não dá para separar com isso. Né? Fazer visita para ex-cliente, visita de pós-venda, também pode ser importante para o seu negócio. Mas essas ações podem te gerar só 20% de resultado. Elas podem ocupar o máximo do teu tempo, o máximo do teu esforço, mas trazer só 20% do que você ganha. Não quer dizer que você vai deixar de fazer, mas essa filtragem que a gente está fazendo é justamente para você saber quais são as ações que merecem um pouco mais de atenção e carinho seu, porque são as ações que trazem quase tudo o que você fatura em um mês, que alcançam quase toda a tua meta. Então elas precisam ser vistas com mais carinho. A confusão das pessoas que trabalham muito e conseguem pouco é justamente o erro nesse cálculo. Elas trabalham muito em cima de ações que trazem só um pouquinho de resultado. Se elas fazem esse filtro de olhar, quais são as minhas ações diárias, quais são essas que eu coloco no potinho de 20% de esforço, 80% de resultado. As outras ações vão ficar no outro pote, que é 80% de esforço e 20% só de resultado. Eventualmente você tem que fazê-las, mas o seu foco vai ser olhar com mais carinho, ter uma clareza absoluta em quais são as ações que são responsáveis por trazer quase todo o resultado que você precisa. Assim você cria estratégia para essas ações. Quer melhorar ainda mais isso? Pega essa última lista que você fez aí, essa que é o seu pote de 20% de esforço e 80% de resultado, o que por si só, pessoal, já é maravilhoso você saber. Se você souber a quantidade de gente que não sabe isso, executivo, gestor, líder, diretor, se você souber a quantidade de líder que não sabe fazer esse filtro e que está desperdiçando energia com ações que trazem só um pouquinho de resultado, e ele fica estafado, exausto, atropelado de tanto trabalho, mas não consegue se aproximar nem um pouco do que ele quer, né? Porque não fez esse filtro. Já ter esse filtro já é excelente para você. Agora eu quero te propor um desafio maior ainda, um upgrade ainda nisso. Eu quero que você olhe para essa lista que você colocou, essas ações que são 20% de esforço e 80% de resultado, e você escolha aquela que é a principal, aquela que de todas elas é a ação que mais te traz resultado. É aquela que é mais importante para os resultados que você tem que alcançar. É visita de cliente, e aqui são exemplos aleatórios, tá? É visita de cliente, é reunião de prospecção, é criar portfólio, é fazer ligação, é fazer pós-venda, ou seja, aquela que você julga que é a que te traz a maior parte do seu resultado. Essa é a única coisa que você deve focar numa estratégia de uma semana. Cria alguma ação para potencializar essa tarefa. O que você não fez ainda relacionado a essa ação que é a maior responsável pelos seus resultados? Algo que você não tenha feito ainda e que você pode fazer de hoje até a semana que vem para potencializar, para aumentar a potência, a atração dessa ação que é a mais importante para você. Você vai ver que de uma semana para outra, você fazendo isso, você já vai experimentar uma facilidade
para obter o seu resultado. É uma facilidade estranha. Você vai ver que você está trabalhando, mas como você está trabalhando certo, o resultado veio mais fácil. E ele veio porque você foi estratégico na hora de escolher as coisas que tem um esforço inteligente. Feito isso, aí você conhece as ações que te geram 80% de resultado, começa a distribuir, criar novas ações para esse mínimo que te traz o máximo e foca em fortalecer essas ações. Você vai precisar fazer das outras ainda, porque faz parte do seu dia a dia, mas você sabe que as que você tem que priorizar são essas ações que você colocou no potinho ali de 20% de esforço e de investimento, mas que são responsáveis por 80% aí do que eu ganho. Beleza? Conseguiu entender a essência dessa lei de Pareto aplicada ao foco no que é essencial? O que a gente viu nessa live foi a importância de fazer um filtro nas suas ações diárias para encontrar aquelas que te tomam menos tempo, menos esforço, menos energia, menos investimento, mas que são as responsáveis por 80% do que você tem de resultado. Porque olhando para isso a gente cria estratégias adequadas para essas ações que são as principais responsáveis pelo sucesso que você tem. Beleza? Espero que você tenha curtido essa live de hoje, curtido esse conteúdo do feedback de Pareto. E vou te falar, aplica isso e depois me conta aqui nas redes sociais, nas próximas lives, como é que está sendo para você a colheita desses resultados. Faz o que eu estou te falando, que eu garanto que você vai se surpreender com os resultados que você vai começar a colher. Tá bom? Obrigado aí pelo teu tempo e a gente se vê na nossa próxima live.